Sente-se constantemente cansado, mesmo depois de uma boa noite de sono? A sua digestão parece estar sempre a pregar-lhe partidas, com inchaço, gases ou uma sensação de peso que não desaparece. Talvez tenha notado que a sua pele está mais irritada, ou que o seu humor anda mais embaixo, sem uma razão aparente. Muitos de nós, ao chegar a uma certa idade, atribuímos estes males ao envelhecimento. Pensamos que é normal, que é apenas o corpo a abrandar. Mas, e se eu lhe dissesse que a causa pode ser algo que raramente consideramos, um inimigo silencioso que vive dentro de nós? Falo de parasitas intestinais. É um pensamento desconfortável, eu sei, mas a verdade é que eles são muito mais comuns do que imaginamos e podem ser a raiz de muitos problemas de saúde que nos afligem diariamente. Esta realidade dolorosa de nos sentirmos mal e não sabermos por quê pode ser muito frustrante. Mas existe um segredo, ou melhor, segredos guardados na nossa própria cozinha. Neste vídeo, vamos descobrir 5 formas naturais e poderosas de destruir estes invasores indesejados e recuperar a nossa vitalidade. São métodos simples, baseados em alimentos que provavelmente já tem em casa. Fique comigo até ao fim, porque o último método pode ser o mais surpreendente e o mais importante de todos. Vamos começar com algo que muitos de nós vemos como um simples petisco, especialmente durante as festas populares: as sementes de abóbora. Quem diria que estas pequenas sementes guardam um poder tão grande contra os parasitas? O segredo está numa substância chamada cucurbitacina. Este composto tem uma propriedade fascinante. Paralisa os vermes. Imagine, eles ficam incapacitados de se agarrarem às paredes do nosso intestino, o que torna muito mais fácil para o nosso corpo expulsá-los naturalmente. Não os mata instantaneamente, mas sim neutraliza-os, permitindo que o nosso sistema digestivo faça o resto do trabalho. A melhor parte é que, enquanto é fatal para os parasitas, é completamente inofensivo para nós. Para que este método funcione, é crucial consumi-las da forma correta. As sementes devem ser cruas e, de preferência, sem casca. As sementes torradas que compramos no supermercado, embora deliciosas, perdem grande parte das suas propriedades medicinais devido ao calor. O ideal é comprar as sementes cruas, talvez numa loja de produtos naturais, ou então retirá-las diretamente de uma abóbora e deixá-las secar ao ar livre, mas não ao sol direto. Para as consumir, pode simplesmente mastigar 1 ou 2 colheres de sopa por dia, de preferência com o estômago vazio, talvez meia hora antes do pequeno almoço. Mastigá-las muito bem é fundamental para libertar a cucurbitacina. Se achar difícil mastigá-las, outra opção excelente é triturá-las num moedor de café ou num liquidificador até obter um pó fino. Depois pode misturar esse pó num copo de água, num iogurte natural ou até mesmo numa papa de aveia. A consistência é a chave. Fazer isto durante uma semana, fazer uma pausa de uma semana e repetir o ciclo pode ser uma estratégia muito eficaz. Agora vamos falar de outro gigante da nossa cozinha, um ingrediente que está na base da gastronomia portuguesa: o alho. O alho é muito mais do que um simples tempero. É uma farmácia natural. Desde há séculos que é usado pelas nossas avós para tudo, desde constipações a problemas de pele. E no que toca a parasitas, ele é um verdadeiro guerreiro. O seu poder reside num composto chamado alicina, que é libertado quando o alho é esmagado ou picado. A alicina tem fortes propriedades antibacterianas, antifúngicas e, claro, antiparasitárias. É capaz de destruir uma vasta gama de organismos nocivos, incluindo os ovos dos parasitas, o que é crucial para quebrar o ciclo de vida deles
e evitar uma nova infestação. Tal como com as sementes de abóbora, a forma como o consumimos faz toda a diferença. Cozinhar o alho, especialmente por longos períodos ou a altas temperaturas, destrói a alicina. Para obter o máximo benefício, o alho deve ser consumido cru. Sei que a ideia pode não ser a mais apelativa para todos, mas há formas de o tornar mais fácil. Uma das maneiras mais eficazes é picar ou esmagar 1 ou 2 dentes de alho e deixá-los repousar por cerca de 10 minutos. Este tempo de espera é fundamental para permitir que a enzima alinase reaja e produza a alicina. Depois desses 10 minutos, pode engolir o alho picado com um copo de água, como se fosse um comprimido. Outra opção é misturá-lo com uma colher de mel, que além de tornar o sabor mais agradável, também tem as suas próprias propriedades benéficas. Pode ainda adicioná-lo cru a saladas ou a molhos. Uma pequena dica: se o seu estômago for sensível, comece com uma quantidade pequena, talvez meio dente de alho, e veja como o seu corpo reage. É uma solução potente, e como tudo o que é potente, devemos usá-la com respeito e atenção ao nosso corpo. Integrar estes 2 alimentos na nossa rotina diária já é um passo gigante para fortalecer as nossas defesas internas e criar um ambiente inóspito para estes invasores. Continuando a nossa viagem pela despensa da natureza, encontramos uma erva aromática que associamos ao sabor de Itália e aos pratos mediterrânicos, mas cujo óleo essencial é uma das armas mais potentes contra os parasitas, os orégãos. Não estou a falar da erva seca que polvilhamos na pizza, mas sim do óleo de orégãos selvagens, extraído da planta Origanum vulgare. Este óleo é incrivelmente concentrado e poderoso. A sua força vem de 2 compostos principais, o carvacrol e o timol. Estes fenóis são extremamente eficazes a destruir não só parasitas, mas também bactérias, vírus e fungos. Eles funcionam basicamente desintegrando a membrana celular dos organismos invasores, o que os destrói de forma eficaz. No entanto, devido à sua potência, o óleo de orégãos deve ser usado com muito cuidado e respeito. Nunca, em circunstância alguma, deve ser ingerido puro. É tão forte que pode queimar as mucosas da boca, do esôfago e do estômago. A forma correta de o usar é sempre diluído. Pode adicionar 1 ou 2 gotas a um copo de água ou sumo. Outra opção, talvez mais segura, é misturar 1 ou 2 gotas numa colher de sopa de azeite e tomar essa mistura. É importante procurar um óleo de alta qualidade, destinado a consumo interno e com uma alta concentração de carvacrol, idealmente acima dos 70%. O tratamento com óleo de orégãos não deve ser prolongado. Geralmente recomenda-se um ciclo de 1 a 2 semanas, seguido de uma pausa. Devido à sua força, pode também afetar as bactérias boas do nosso intestino. Por isso, após o tratamento, é uma boa ideia focar-se em consumir alimentos probióticos, como o iogurte natural ou kefir, para reequilibrar a flora intestinal. Pessoas com problemas de estômago ou mulheres grávidas devem evitar este remédio ou consultar um profissional de saúde antes de o experimentar. É uma ferramenta poderosa, mas que exige conhecimento. Agora vamos passar para algo mais exótico e delicioso: a papaya. Esta fruta tropical não é apenas doce e refrescante. Ela, e mais especificamente as suas sementes, contém segredos antiparasitários. A polpa da papaya contém uma enzima chamada papaína, que ajuda na digestão das proteínas. A teoria é que esta enzima pode ajudar a quebrar a camada exterior protetora dos parasitas, deixando-os mais vulneráveis. Mas o verdadeiro poder está nas sementes pretas que normalmente deitamos fora. Estas sementes são ricas num alcaloide chamado carpaína, que demonstrou em estudos ser muito eficaz na eliminação de vermes intestinais
e amebas. As sementes têm um sabor forte, picante e ligeiramente amargo, semelhante ao da pimenta preta ou da mostarda. Para as consumir, pode simplesmente retirar algumas sementes de uma papaya madura, lavá-las e comê-las diretamente. Cerca de uma colher de chá de sementes por dia é um bom ponto de partida. Se o sabor for demasiado intenso, pode triturá-las e misturá-las com uma colher de mel cru, que também tem propriedades antimicrobianas e ajuda a tornar o remédio mais palatável. Outra forma é secar as sementes ao sol durante alguns dias, moê-las até obter um pó e usar esse pó como se fosse pimenta para temperar saladas, sopas ou iogurtes. Começar a olhar para as sementes de papaya não como um desperdício, mas como um medicamento, é uma mudança de perspectiva que pode trazer enormes benefícios para a nossa saúde intestinal. É mais um exemplo de como a natureza nos fornece tudo o que precisamos, muitas vezes nas partes dos alimentos que menos valorizamos. Por fim, chegamos ao nosso quinto e último aliado nesta batalha pela saúde intestinal. Uma especiaria pequena em tamanho, mas gigante em poder. O cravinho. Todos conhecemos o seu aroma quente e reconfortante que nos lembra o Natal ou o consultório do dentista. Mas o seu verdadeiro valor vai muito para além disso. O cravinho é considerado um dos mais potentes agentes antiparasitários da natureza, e por uma razão muito específica. Enquanto muitos remédios naturais são eficazes contra os parasitas adultos, o cravinho tem a capacidade única de destruir os ovos dos vermes. Isto é absolutamente crucial. Se apenas matarmos os adultos, os ovos que eles deixaram para trás podem eclodir e iniciar um novo ciclo de infestação, e o problema nunca desaparece verdadeiramente. O composto responsável por este superpoder é o eugenol, o principal componente ativo do cravinho. O eugenol dissolve o revestimento duro dos ovos dos parasitas, tornando-os inviáveis. Ao combinar o cravinho com outros antiparasitários, como as sementes de abóbora ou o alho, que atacam os vermes adultos, estamos a criar uma estratégia completa que ataca o problema em todas as frentes. A forma mais simples de incorporar o cravinho na sua rotina é através de um chá. Basta ferver um copo de água, adicionar 5 a 10 cravinhos inteiros, tapar e deixar em infusão por cerca de 10 a 15 minutos. Beba este chá 1 ou 2 vezes por dia. Outra opção é comprar cravinho em pó de boa qualidade ou moê-lo em casa. Pode adicionar uma pitada deste pó aos seus batidos, papas de aveia ou até mesmo ao café. Comece com uma quantidade pequena, como 1/4 de colher de chá, e aumente gradualmente se sentir confortável. O sabor é forte, por isso é melhor usá-lo com moderação. O uso do cravinho, especialmente em óleo, deve ser feito com cuidado, pois o eugenol em altas concentrações pode ser tóxico para o fígado. Mas usado na forma de chá ou em pó com moderação, é uma forma segura e incrivelmente eficaz de garantir que estamos a limpar o nosso sistema por completo. Lembre-se, o segredo para recuperar o controle da nossa saúde muitas vezes não está em soluções complicadas ou caras, mas sim em redescobrir a sabedoria que a natureza nos oferece. As sementes de abóbora que paralisam os invasores, o alho que os destrói com a sua alicina, o potente óleo de orégãos, as surpreendentes sementes de papaya e, finalmente, o cravinho que elimina os ovos, todos juntos formam um exército poderoso ao nosso dispor. Pequenas mudanças na nossa cozinha, pequenas adições à nossa dieta, podem fazer uma diferença monumental na forma como nos sentimos, devolvendo-nos a energia e o bem-estar que pensávamos ter perdido para sempre. Não se trata de uma cura milagrosa, mas sim de um regresso a uma forma mais natural e consciente de cuidar do nosso corpo.
Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Adoraria saber as suas experiências. Já usou algum destes remédios caseiros? Conhece outros que queira partilhar? Deixe a sua história nos comentários abaixo, pois a sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se esta conversa lhe foi útil e gostou de aprender conosco, por favor, deixe um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal para receber mais conteúdo pensado especialmente para usted. Viva a sua vida da melhor forma, com saúde e alegria, em qualquer idade.